bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está conosco na nossa... Cara, foi a melhor invenção que eu fiz, isso aqui, para a nossa aula 14. Na verdade, eu nem sei quantas aulas vão ser ao todo, eu já falei que a gente já estava na metade, mas agora eu já estou achando que a gente nem tá na metade. Eu nem sei, é muita aula, é muito conteúdo. Aproveitem, vem com calma, vem com calma. Se precisar rever, não tem problema. As dúvidas vão marcando aí, que lá no final eu vou passar para vocês meu WhatsApp, vocês podem tirar as dúvidas comigo por lá. Muito bem! O que nós vamos falar na aula 14? A gente vai trabalhar agora naquele momento em que o seu paciente já está canulado, né? Já está lá deitadinho na mesa do centro cirúrgico e já está descendo o soro. E agora você vai colocar ele para dormir. Ou seja, nós vamos induzir, nós vamos para hipnose, nós vamos colocar esse paciente em sono artificial. Por que isso é importante? É isso que a gente vai falar hoje. Hoje não, neste momento, né? Que é hoje. Qual o objetivo disso? Para que a gente vai fazer isso? Né? E o que a gente vai ter que trabalhar então na sequência para que ele não desperte. Dito isso, faz parte do seu protocolo, né? Você já fez a sua MPA e aí você vai estar fazendo o seu protocolo agora para colocar para dormir. E mais para frente, nas aulas lá na frente, a gente vai falar então sobre o protocolo para a gente manter o paciente anestesiado. E aí então você vai ter a sua anestesia de sucesso com bastante segurança e bastante conforto para o seu paciente. Vamos para a aula de hoje? Segue a vinheta. Recordar é viver. Vamos dar aquela passadinha rápida para a gente se situar aonde a gente está neste momento, né? Então, tudo o que a gente já fez até a aula de hoje, né? Batemos aquele papozinho sobre a hora da morte, né? Quais são os momentos de maior risco. Checklist extremamente importante, checklist, hein? Ver se tudo está funcionando, ver se chegaram os exames, ver se você tem todos os fármacos, se está tudo ligando, né? Oxigênio no cilindro. Checklist. Faça um checklist completo, faça um checklist para que você evite falhas na sua anamnese, evite esquecer de perguntar coisas importantes, como por exemplo, se hoje pela manhã o paciente tomou aquele medicamento de uso contínuo. Os termos, agora a gente vai falar em hipnose. Hipnose é o sono artificial, então não se esqueçam disso, né? É a característica que a gente vai utilizar agora na nossa indução. Lembrando, se você vai anestesiar gato, cachorro, jovem, adulto, geriátrico, olha, esses dias alguém me perguntou em algum grupo lá no nosso do WhatsApp, assim, olha, o cachorro é super saudável, tá? Vocês têm alguma sugestão de protocolo para um paciente de 17 anos? Sem exames, porque o tutor não tem dinheiro? Ora, vamos juntar aí duas coisas, né? Você está montando um protocolo para um paciente geriátrico e a gente já sabe que paciente geriátrico
ou dá pau no rim, ou dá pau no coração, e se é que não está dando pau nos dois, ou nos três, né? Porque são 2 rins. Ou em um, porque às vezes o outro já não funciona mais, já deu pau, né? Não está dando pau. Ora, se você sabe que você deve encontrar esses obstáculos, né? Então peça exames. É o checklist clássico, né? Não tem essa de não tem dinheiro. Porque esse cara que não tem dinheiro hoje, ele pode ter bastante dinheiro daqui a pouco, depois dele te processar, porque morreu o cachorro e você não pediu os exames. Exames clássicos, que qualquer curso de anestesia, até o curso do Renato fala, meu velho, tem que fazer eletro, tem que fazer função renal, fora outras coisas, né? Só dando um exemplozinho do que aconteceu comigo essa semana, né? Bom, lembrar qual raça que é, né? Se a gente já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado ou não, né? Qual tipo de cirurgia a gente vai fazer, até porque, qual tipo de cirurgia não, qual tipo de procedimento, né? Porque até tem procedimentos indolores, tem cirurgias que tem uma dor muito acentuada, então tudo isso a gente tem que começar a criar na nossa cabeça o protocolo que a gente vai fazer, né? E aí então a gente vai escolher aqueles que são ideais para aquele caso, né? Já vai descartar aqueles que podem atrapalhar a nossa situação, né? Vamos então escolher se a gente vai tranquilizar, a gente vai sedar, se a gente vai ter que usar algum miorrelaxante, né? Associar na mesma seringa daqui, né? Os analgésicos, e aí então, baseado na finalidade, a gente vai entrar com anti-inflamatórios. Nunca esquecer as doses da adrenalina e da atropina. Da adrenalina não tem erro, né? Qual a dose da adrenalina? Eu quero que você fale aí. Quantas ampolas para 5 quilos? Uma ampola para 5 quilos. Adrenalina, uma ampola para 5 quilos. Perfeito, perfeito, é assim mesmo. Ontem, eu estava fazendo uma anestesia e eu achei um ex-aluno, né? Que estava na clínica ali. Eu falei, e aí, tudo bem? Agora a gente cumprimenta assim, né? Aí, tudo bem, professor? Eu falei, depende. Qual a dose da adrenalina? Daí o aluno falou assim, 1 para 5. Daí eu falei, agora sim, esse é meu aluno, 1 para 5. É isso aí, tem que ter isso aí na cabeça, tem que ter isso aí na cabeça. E eu espero que, nossa, se você sair daqui sem saber anestesiar, mas sabendo como ressuscitar, uma ampola para 5 quilos, 1 ml para 5 quilos, nossa, já ganhamos o curso, né? Valeu a pena tudo isso. Aqueles exemplos clássicos de MPA. Vou lembrar também, ontem alguém também mandou no nosso grupo do WhatsApp assim, nossa professor, tô revendo aqui aqueles exemplos de MPA de um curso seu, é tudo IV? Não, olha que legal, né? Só para lembrar também, esses exemplos nossos que a gente fez aqui de MPA, o único que eu fiz IV foi aquele Fenta mais Lido mais Fenta. Todos os outros foram IM, tá bom? Só para, se alguém aí ficou com alguma dúvida, né? Já vou aproveitando a dúvida de outros para lembrar vocês sobre isso. Aí a gente aprendeu tudo sobre tamanho de catéter. O cara com a moto. Olha aqui. Tudo sobre tamanho de catéter e velocidade de infusão. Então você sabe que a princípio, né, de um modo geral, quando você for anestesiar um gato, você vai descer 3 ml quilo hora. Quando você for anestesiar um cão, você vai descer 5 ml quilo hora, né? Aprendemos sobre as bombas, sobre o contador de gotas. Você já deve estar aí pensando o que você vai comprar ou não, ou então finalmente você já até tem, né, mas nunca usou e agora você vai falar, pô, finalmente vou botar essa bomba de infusão aqui para funcionar. Velocidade. E neste exato momento a gente vai brincar de colocar os nossos pacientes para dormir.
A Bela Adormecida. Mais uma aula que eu vou muito lentamente falando tipo lesminha, para que você não perca absolutamente nada, porque agora é bastante importante. Eu vou até apertar o botão lentamente. Pá. Nem virou. Acho que não dá para apertar tão lentamente. Vai mais forte. Pronto. Finalidades dos anestésicos gerais intravenosos. Para que você vai usar um Propofol? Para induzir anestesia, certo? Você pode usar Propofol, você pode usar etomidato, você pode usar acetamina. Pegou, aplicou, dormiu. Esta é uma das finalidades. A outra finalidade é você manter o seu paciente dormindo, né? Quando você faz uma acetamina, quando você faz um Ketapum, quando você faz um Zoletil, um Telazol, você está mantendo, né? São fármacos que têm longa ação, meia-vida longa, e você muitas vezes consegue fazer a cirurgia toda com uma aplicação e às vezes com mais 1 ou 2 repiques. Quando a gente fala de fármacos rápidos, né, de meia-vida curta, tipo Propofol ou etomidato, se você quiser fazer a manutenção com o Propofol ou, né, com fármacos de ação curta, você ou tem que ficar fazendo repiques muito rápidos, né, a cada 1, 2 minutos, ou você vai ter que colocar na infusão. E aí fica legal uma bomba de seringa. Você puxa uma seringa de Propofol e pede para ele ficar fazendo uma infusão contínua, constante, né, ao invés de o tempo todo você ficar fazendo um bolos, porque mais pra frente eu vou te explicar como é que funciona isso e você vai ver que bolos de Propofol, você vai matar o seu paciente no final. Então não é bem assim que as coisas funcionam, tá bom? Outra coisa que eu também ouvi nesta semana, e é importante que eu já deu uma luz sobre isso, né? Um cirurgião me comentou assim: eu tô vendo um pessoal fazer TIVA, né? Anestesia intravenosa total, com bombas de seringa, e eles vão lá, liga e fala, pode começar, que é assim, tipo, muito mais seguro que inalatório, e eu nem uso monitor, eu nem uso ventilador, é só isso, ó, pum. E ele virou pra mim, né, a gente já se conhece há bastante tempo e tal, ele virou pra mim e falou, é assim mesmo? É uma coisa do outro mundo, super mais seguro, por isso que tá todo mundo fazendo? Eu falei, não, é seguro pra caramba, né? Pau a pau com a inalatória, mas longe de ser um negócio que eu aperto um start numa bomba de seringa, não preciso monitorar, não preciso fazer nada. Eu ainda, até ele falou assim, eles não entubam, não fazem nada. Eu falei, pior ainda, né? Pior ainda, porque há muito mais chance de você ter uma apneia numa anestesia intravenosa total do que numa inalatória. Então, não é bem por aí. É aquele pessoal, né, que ouviu falar, viu um videozinho ou outro no YouTube e pá, não é isso aí, né? E não é assim que vocês vão sair daqui, podem ficar tranquilos, tá? É só um exemplo que eu tô falando. Bom, alguns anestésicos, né, alguns fármacos que têm efeito anestésico também têm efeito analgésico e a gente vai ter que trabalhar com analgesia também, né? E, finalmente, contenção química. Contenção química é uma característica que vocês fazem demais. Quando vocês fazem anestesia dissociativa, na verdade, vocês estão fazendo contenção química. O que é contenção? É segurar o bicho parado, né? Existe contenção física. Sabe o que é contenção física? Segura aí que eu vou dar uma injeção na bunda. Aí você segura. Contenção física.
Olha, agora eu quero que você segure, mas eu vou operar. Então faz contenção química. Meu Deus, não dá para operar, né? Não dá para operar. Você pode fazer uma contenção química para fazer um raio-x, beleza? Mas você não pode fazer uma contenção química para operar, porque o bicho só está contido. Ele vai ter sensibilidade, ele vai ter dor, ele só vai estar imóvel. Cuidado com contenção química, cuidado com anestesia dissociativa, né? A anestesia dissociativa pode ser levada para um centro cirúrgico, onde vai haver uma cirurgia? Pode, mas tem situações que ela pode ser usada, né? E mais, né? Ela tem que ser melhorada do que isso que você está acostumado a fazer, né? Porque senão é somente uma contenção química mesmo, paciente imóvel na mesa, né? Sem relaxamento muscular, recordar é viver, né? Sem relaxamento muscular, sem analgesia, sem insensibilidade, sem rotação, né? Então, o seu paciente não está inconsciente. Tudo isso a gente tem que levar em conta. Bom, visto este panorama geral, eu falo, né? Eu falo. O que a gente vai querer quando a gente faz uma anestesia intravenosa? A gente vai querer... Olha lá o nosso amigão de novo. Olha lá o nosso amigão de novo. A gente vai querer estabilidade hemodinâmica e cardiovascular. Eu falo esse termo de vez em quando aqui no curso, né? Ah, e a estabilidade hemodinâmica. Ah, então a estabilidade cardiovascular. Bom, entenda o seguinte, esse é o nosso maior objetivo. Tem protocolos onde a gente consegue ter mais e tem protocolos onde a gente vai ter menos estabilidade. O nosso objetivo é ter essa estabilidade. E eu te diria até mais, se a gente conseguisse a estabilidade hemodinâmica e cardiovascular perfeita, né, eu acho que ninguém nunca mais morreria. Teoria minha. Pode ser meia boca, mas eu tenho essa impressão, né? Eu acho que o nosso objetivo é atingir estabilidade hemodinâmica e atingir estabilidade cardiovascular. Às vezes a gente consegue, muitas vezes a gente não consegue. Talvez aqueles 10% de pânico da anestesia muitas vezes esteja relacionado aí a esse quadradinho pink aí, né? Bom, a partir do momento então que a gente faz a anestesia intravenosa, né, que a gente induz o nosso paciente, a gente então vai a partir daí gerar hipnose, analgesia e relaxamento muscular. Para quê? Para que possa ser feita a cirurgia, né? Lembre-se que o anestesista ou quem estiver fazendo anestesia... Ah, deixa eu falar uma coisa. Sabe o que é anestesista? Quando eu me identifico para vocês, eu falo que eu sou anestesista, né? Anestesista pode ser qualquer um, até eu. Anestesista é aquela pessoa que faz anestesia. Isso aí está no dicionário, tá? Isso aí está no dicionário. Isso aí não é coisa de veterinário, não. Anestesista é quem faz a anestesia, né? Anestesiologista é aquele cara que presta a prova do colégio de anestesiologia, né? Seja da medicina humana ou da medicina veterinária, passa e tem um título, e aí ele tem que cumprir algumas etapas também, e aí ele tem o título. Saiu na revista do CFMV agora, há pouquíssimo tempo atrás, né? A quantidade de especialistas, porque eu não sou especialista, eu sou especializado, eu fiz pós-graduação. Às vezes você também já deve ter feito uma pós-graduação, né? Então você é especializado. Especialização em algo, né? Lato sensu. Não gera título, tá bom? Você precisa prestar a prova. Então, é só para lembrar que quando você for escrever no teu jaleco, presta atenção para você estar de acordo com a lei, né? Se você fez um curso de pós-graduação em anestésico, então coloca anestesista. Mas se você prestou a prova, né? E parece, se não me engano, são 11 ou 13 anestesiologistas no Brasil inteiro.
Ao todo, se não me engano, puxa, eu devia estar com essa revista aqui na mão, né? Ao todo são 110, se não estou enganado, 110 especialistas, somando todas as especialidades no Brasil, né? São muito poucos, então cuidado com o título de especialista que nós não temos, ou, né? Todos os veterinários, menos esses 110, não têm. Então, quando você está anestesiando, você está sendo um anestesista, né? E você tem um objetivo, que é, na hora que você aplica aquele propofol, aquela cetamina, seja lá o que você estiver fazendo, é colocar o seu paciente para dormir, hipnose, certo? Também ali tem que ter o analgésico e o relaxamento muscular suficiente para facilitar o procedimento, a finalidade disso tudo, né? Então, era isso que eu ia falar, mas daí eu lembrei da coisa da especialização. Então, o anestesista, ele é um facilitador do que vem na sequência. Então, ele vai facilitar a vida do cirurgião, ele vai facilitar a vida do radiologista, ele vai facilitar a vida. Nós não somos a estrela principal do filme, né? A gente é o coadjuvante ali, a gente tem que suar bastante para ganhar o Oscar de coadjuvante. A gente não é a estrela, nós somos um facilitador, né? Então, a gente é o camisa 10, né? Ele não faz o gol quem faz é o camisa 9. O camisa 10, mas se o camisa 10 for bom, velho, Maradona, Pelé, né? Rivaldo, Zico, tem camisa 10 bom pra caramba, né? Mas ele é o facilitador, é o maestro, né? É o cara que organiza tudo, né? Então uma boa cirurgia depende de uma boa anestesia, né? Por isso que quanto melhor os fármacos, quanto mais atualizado você vai ficando, e eu também, né? Mais os cirurgiões falam, nossa, Renato, agora sim. Há um tempo atrás, eu anestesio para esse cirurgião, acho que há uns 15 anos, né? Um dia a gente estava batendo um papo e ele falou assim, olha, Renato, se você hoje, você anestesiasse igual quando eu te conheci, eu não te chamaria mais para anestesiar para mim, né? Olha como evoluiu tanto a anestesia e olha como é perigoso, às vezes, a gente ficar parado no tempo, né? Tudo está evoluindo muito. Às vezes você é até um pós-graduado, né? Se achando, mas passou aí 5, 6 anos, às vezes você pode estar muito desatualizado. E para finalizar, se você chegou até o quadrinho azul, né? E deu tudo certo, esses dias não deu certo uma anestesia minha na indução, né? Você vai ter uma recuperação rápida e tranquila. O que aconteceu na minha indução? Certeza que em algum momento nós falhamos no checklist, né? E esse paciente convulsiona. Ou ele teve uma sinomose, ou enfim, ou ele é epilético, algum momento falhou da gente questionar sobre isso com o tutor, né? Trazer a memória desse tutor, porque às vezes ele também não repara, né? Às vezes ele nem sabe. Eu tinha acabado de fazer a indução, tinha intubado, estava bem doído, e o cirurgião, que era o veterinário da clínica mesmo que estava operando, ele virou para mim e falou, Renato, ele está se mexendo. Você vê que ainda estava naquele comecinho, que eu ainda não tinha colocado em plano de anestesia cirúrgica, né? Ele já estava anestesiado, a gente vai falar isso, se não me engano, na próxima aula, quando a gente for falar de plano de Guedel. Eu não lembro se é a próxima, mas está muito aí, né? Eu ainda não tinha autorizado a começar a cirurgia, né? Mas ele falou, ele está se mexendo. E ele estava com uma patinha assim, ó. Aí eu olhei pro olho e ele estava piscando junto com a patinha. Aí eu falei, não, ele não está sentindo. Isso aí é uma convulsão. Convulsão, ela é
muito comum no momento da indução, né? A gente altera esse limiar de um paciente que já tem convulsões esporádicas, né? E aí a convulsão aparece. Esse paciente, já vou te adiantar pela minha experiência de mais de 20 anos. Quando acontece uma coisa dessa, no quadrinho azul aí, né? Você não consegue chegar no quadrinho verde. Se dá uma nhaca no meio do caminho, você já não tem uma recuperação tranquila, né? Do jeito que entra, sai. Se ele entrar tranquilo, ele sai tranquilo. Se ele entrar convulsionando, eu tenho certeza que ele vai acordar ou vocalizando ou pedalando. É meio espelho a sua indução com a sua recuperação, né? Aí ele ainda pergunta, mas como é que você tem certeza que é uma convulsão? Por causa do ritmo, né? Mexer, ele dá uma mexida se você fizer algum estímulo de dor, por exemplo, e acabou. Mas aquele ritmo, sempre igual, é uma convulsão, né? Às vezes, olha isso aqui, ele faz isso aqui, ó. As convulsões são muito sutis, são muito variáveis. Às vezes ele faz isso aqui, ó. Isso é uma convulsão, bem leve, é uma convulsão. Às vezes ele está acordado no consultório lá, você tá fazendo uma vacina, e às vezes por causa do nervosismo local, ele tem convulsão, mas muito leve, né? Você não consegue nem identificar as fases da convulsão, não é aquela clássica que ele cai, pedala, saliva, acorda igual se estivesse cego, correndo, batendo na... Não, né? Não tem todas aquelas fases todas lá, né? Coisa sutil, mas aconteceu. Agora, o que eu poderia fazer para não acontecer, né? Se eu soubesse, chegasse aos meus ouvidos que esse paciente convulsiona, nem se fosse uma ou duas vezes por ano, estaria ali na minha MPA ou na minha indução algum fármaco anticonvulsivo, né? Principalmente quando isso fique bem claro para você, se ele já é um paciente de asa 3, né, que ele já toma um medicamento de uso contínuo tipo Gardenal, às vezes no dia da cirurgia ele não deu, né? Ou porque não era a hora certa de dar, ou porque ele não deu justamente porque, né, não casou a hora certa ali, tinha que dar de manhã, mas de manhã tinha que estar lá na clínica e tal. É bom você saber disso, porque a chance de uma convulsão é bem grande. Bom, você fez a MPA, isso já significa que a sua indução já vai ser mais tranquila, né? E já vai ter menos volume, porque você fez MPA. É diferente de você induzir direto, por exemplo, quando eu vou fazer um raio-x, né? Que aí não tem MPA. Aí o volume é mais alto, né? E o cachorro, de acordado, puf, ele dorme. E quando você faz uma MPA onde ele fica tranquilinho, fica zen, e depois você põe para dormir, é mais interessante, né? Uma coisa é uma pessoa aqui, vamos dizer que eu desmaio, isso não é legal, né? Agora vamos dizer que seja 11h30 da noite agora, eu já estou com aquele soninho, assistindo televisão, né? Dali para eu dormir é um passo, né? Então essa tranquilidade é interessante, desde que você siga o passo a passo. Por isso que eu falo que você não tem que pular etapas na anestesia. Não pule etapas na anestesia. Se não fez efeito a MPA ainda, espera, vai tomar mais um café. Depois você volta. Isso aqui não é café, tá? É só um exemplo. Depois você volta, espera a tranquilização, espera a sedação, para depois você dar sequência, porque aí você consegue fazer o passo a passo bonitinho, né? Desde você, eu estou tentando colocar o mouse aqui dentro, desde você ter na sua cabeça o seu principal objetivo, né? Que é a estabilidade, por isso que você vai tirar aqueles fármacos lá que podem ser prejudiciais, né? Colocar aqueles fármacos que vão te ajudar, né? Para que depois você então faça o que é necessário para o próximo procedimento, né? Cirúrgico, seja ele qual for, né? Faça o que seja o facilitador, né? Para que depois, finalmente, você tenha o bônus, que é uma recuperação rápida e tranquila.
Coisa que, por exemplo, você não consegue numa anestesia dissociativa, né? Anestesia o gato 9 horas da manhã, 5 horas da tarde ele ainda está dormindo. Vamos aos protagonistas da indução? Esse aqui não tem nada melhor, tá? Não tem nada melhor. Eu acho que ele começou a ficar famosinho na veterinária no começo dos anos 2000. Ainda lembro que eu fui fazer um curso com o professor Flávio Massoni quando o Propofol chegou para ficar, né? E ele chegou, ficou e está aí até hoje. Já tem relatos de tentativas de novos fármacos melhores que o Propofol, mas por enquanto fique tranquilo, porque se você souber trabalhar com o Propofol, você ainda vai trabalhar com o Propofol ainda por um bom tempo, né? Nós já estamos aí há quase 20 anos trabalhando com o Propofol sem nada melhor ainda, né? Tudo bem, você está se formando agora, você está começando a mexer com anestesia agora, então você já perdeu 20 anos de prática com o Propofol no dia a dia, né? Mas vamos lá, vamos lá. Existem algumas marcas no mercado. São muito famosas quando você vai comprar o Propofol. Muitas vezes vem o Provive, muitas vezes vem o Propovan, né? Tem outras marcas aí que acontecem, né? Mas raramente você vai ver o Diprivan. O Diprivan, só para sua curiosidade, para sua cultura inútil, o Diprivan é o Propofol original. Eu não vou querer discutir muito sobre isso, mas você já deve ter visto, né, a diferença, em alguns casos, de qualquer medicamento que você use no seu dia a dia, na sua clínica, às vezes que você receita da linha humana, às vezes que você toma da linha humana, às vezes quando você vai no médico e ele fala, olha, este aqui tem genérico, mas eu vou te recomendar que você compre esse, porque os outros não funcionam muito bem, né? Eu tenho alguns históricos de algumas situações, né? Isso acontece na medicina veterinária. Olha, eu tive clínica por 15 anos e tinham alguns antibióticos, né? Que depois os laboratórios concorrentes faziam os deles com a mesma base, né? E a gente reparava que o original lá, aquele primeiro que foi inventado lá, ele funcionava melhor. Eu não quero discutir isso, né? Até porque é um curso online, nós não estamos aqui batendo papo numa mesa de amigos, né? Que a gente poderia filosofar sobre o tema, inclusive falar de marcas, etc. O que eu quero te dizer é o seguinte, existe o Diprivan, ele é o original. Se você conseguir comprar, eu acho que você tinha que comprar era ele, né? Mas qual é a nossa realidade? A nossa realidade são esses outros dois. Bom também, né? Qual o melhor Provive ou Propovan? Você vai ouvir um monte de historinha, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, eu usei esse, não sei o que aconteceu, eu usei aquele. Olha, vale a pena você peneirar, filtrar, analisar, concluir, até porque às vezes é armazenamento, é transporte, é uma coisa ou outra, às vezes é um lote, não dá pra gente, é uma coisa que assim, é uma discussão sem fim, tá? E eu não vou querer discutir um negócio que a gente só discutiria, sei lá, tomando uma cervejinha, batendo um papo aí, conversa jogada fora mesmo, né? Aí você vai falar, Renato, você tem preferência? Eu tenho, né? Mas aí é o que eu quero falar para vocês. Quero falar não, eu já falei, né? Peneira, filtra e chega à sua conclusão. Usa tudo que você puder usar, né? Há diferença de preço. Então use o mais barato, use o mais caro. Veja, né? De repente, né? O mais barato você tem que usar um volume um pouquinho maior e às vezes ele acaba saindo mais caro que o mais caro. Às vezes você não está se dando bem porque você não está conseguindo colocar num plano legal. Troca a marca, né? Pode ser regional isso também, né? O meu distribuidor, de repente, ele
cuida melhor do armazenamento, do transporte, da chegada à clínica, o seu distribuidor não faz igual, e aí de repente a marca que eu mais gosto não é a marca que você mais gosta, então não vamos discutir, tá? Vou botar um ponto final aqui sobre isso, mas tem diferença. Ponto final. Vamos lá, se você fez uma boa MPA, por exemplo, com a cepromazina, você vai conseguir usar 4 a 5 miligramas de Propofol na sua indução. Propofol puro numa seringa, tá? Eu normalmente puxo 5 na minha seringa e vou titulando a indução. Voltaremos àquela questão da concentração plasmática cerebral. Ou seja, lembra que eu falei que o fentanil tinha que aplicar em 4 minutos? Pois é, o Propofol a gente aplica em 2 minutos. 2 minutos. Eu vou deixar essa minha mãozinha aqui, ó, para você lembrar que de hoje para frente você tem que aplicar o Propofol em 2 minutos. Porque vou deixar bem na minha frente para entrar na sua cabeça por osmose. 2 minutos. É o tempo ideal para ter a concentração cerebral de Propofol. Se você aplicar o Propofol muito rápido, aliás, certeza, né, que você está falando que você nunca levou 2 minutos para aplicar. Até porque 2 minutos é tempo pra caramba, né? É muito tempo, 2 minutos. 2 minutos é rápido, assim, nossa, já passou 36 minutos desta aula. Pois é, né? Agora, liga aí o teu celular agora e põe no cronômetro 2 minutos. Não acaba mais, né? Então 2 minutos é bastante tempo. Então eu tenho certeza que você nunca fez em 2 minutos. Tenho certeza. Se você é um cara mais atualizado, talvez você faça em 1 minuto. Que era o que a gente fazia aí há quase 10 anos atrás. E há 15 anos atrás, a gente fazia tipo 1/3 rápido e o resto lento. Mas era rápido e lento. Rápido quanto? Lento quanto? Lento. Agora não. Agora a gente já sabe. Eu vou tirar minha mão daqui, tá? Porque tá cansando. Mas você gravou 2 minutos? Então vamos lá. Se você fizer mais rápido que 2 minutos... tá até doendo agora. Se você induz em menos de 2 minutos, é certeza que, vez por outra, faz aquela maldita apneia, né? Você aplica, o bicho para de respirar. Aí a língua fica azulzinha, azulzona, azul roxa, azul preta, aí volta. Aí a gente até apelida de apneia de indução, ou apneia transitória, né? Por quê? Porque o Propofol, graças a Deus, ele só dura 1 minuto e meio. Aí acaba o efeito do Propofol. E o cachorro volta a respirar. É isso, né? Tanto que tem muita gente que fala assim, parou de respirar. Daí o anestesista está aplicando e fala, não, beleza, já vai voltar, né? Precisa ventilar, precisa entubar. Ele fala, calma, já vai voltar. Por quê? Porque ele sabe, né? Ou não sabe, mas imagina, né? Sei lá, ou sempre acontece, né? Depois de 1 minuto e meio ele volta a respirar, tá? Agora, por que faz a apneia? É um efeito adverso, é um efeito colateral, né? Burrada de quem aplica. Pois é, a culpa é sua. Porque você aplicou rápido. Eu vou trocar a mão, porque essa aqui está cansada. Se você aplicar em 2 minutos, eu te garanto que não faz mais apneia de indução. É o tempo certo para você aplicar. Puxa na seringa e aplica. Divide. Olha, divide. Se eu puxei 2 ml, eu sei que vai ser meio ml a cada 30 segundos, né? Pra você fazer uma continha rápida aqui, né? Por quê? Esses 2 ml que eu puxei, eu vou ter que aplicar em 2 minutos. Então, 1 ml em 1 minuto, né? Aí eu puxei 10 ml na seringa para fazer nesse cachorro. 10 ml, então tudo bem. A moto de novo. Os primeiros 5 minutos, os primeiros 5 ml tem que ser feito em 1 minuto.
E aí você vai, o que a gente chama de titular, né? Vai aplicando lentamente e vai analisando o plano de Guedel. Que eu já falei que eu acho que é a próxima aula e eu acho que é mesmo, né? Reflexo. Primeiro, ele perde... Primeiro é assim, você começa a aplicar, bate o dedo no canto lateral do olho e o cachorro pisca. Aí você vai aplicando devagar, né? Você vai aplicar em 2 minutos, vai aplicando. Daqui a pouco para o reflexo lateral. E aí então você vem para o canto medial e ele continua piscando. E você continua aplicando. Para homem que não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, é triste, né? A mulherada tá tirando de letra. Aposto que ela ainda tá fazendo o almoço, nanando o nenezinho, né? E ainda falando no celular e ainda consegue aplicar e ver plano de Guedel. Mas homem é triste. Eu aposto que a hora que você bater o dedo aqui, a tua mão, pá! Nossa, a gente é muito triste, né? A mão para de empurrar, né? E se você estiver empurrando aqui, você não consegue fazer assim. Mas enfim, né? Uns nascem homem, outros nascem mulher. Vamos lá. Veio para o medial. Ele continua piscando e você continua aplicando. Até que ele para o medial também, né? Então você já percebeu. Primeiro para lateral, depois medial. E depois vai ter a rotação de globo. Rotacionou, perdeu todos os reflexos. E isso aí, claro, que vai incluir reflexo de deglutição, reflexo de tosse e tudo mais, né? Neste momento, você vai parar de infundir o Propofol. Porque, além de você ter que fazer titulando em 2 minutos, é dose-efeito. Ou seja, atingiu o efeito, parou. Nossa, mas parou com metade da dose? Isso nunca aconteceu antes. Caiu a ficha porque se aplicava de uma vez, você exagerava na dose, ultrapassava o teto da janela terapêutica, vinha os efeitos adversos, que o mais comum é a apneia. Mano do céu! Descobri a luz! Ou a roda, ou o Propofol. Titula, dose efeito. Você vai começar a ter surpresas. O seu paciente vai começar a dormir com 50% da dose, com 70% da dose, 80% da dose. Raramente você vai chegar até o fim. Mas faça em 5 minutos. Ou faça em 2 minutos. Desculpa, 2, ó. 2 minutos. Propofol, 2 minutos. Propofol, 2 minutos. 2. Agora, todo começo de aula, eu vou falar uma bola para 5 da adrenalina e 2 minutos do Propofol, para você decorar esse negócio daqui para frente. Vamos dar um outro exemplo de você fazer sedação lá com xilazina ou dexmedetomidina, como é muito mais potente, aí você pode acabar fazendo o Propofol com 2 mg por quilo, 1 mg por quilo. Eu já fiz com 0,5 mg por quilo. Foi uma sedação tão potente que o bicho já estava imóvel, insensível, com uma analgesia top, só que ele ainda estava centralizado. Faltava inconsciência. Aí eu puxei 0,0000, foi uma dose tão pequenininha que eu puxei, que aí o que eu fiz? Espetei no frasquinho de soro e fiz fazer um volume grande porque eu precisava aplicar em 2 minutos. E aí foi metade dessa microdose, o olhinho rotacionou, entubei e manda bala para a cirurgia. Então, a indução vai variar de acordo com a sua MPA. Por isso que é uma coisa conectada à outra. E mais uma vez, já que é conectada, é por isso que eu não quero que você pule etapas. Espera acontecer os efeitos. Do mesmo jeito que se você não esperar acontecer o efeito da indução, a hora que você for entubar, o cachorro pode morder sua mão, pode morder a sonda, né? Pode tossir, a língua pode estar, né?
Então, etapa a etapa. Atingiu o ponto certo para você poder entubar, aí você entuba. Não atingiu, aplica. E pode acontecer o contrário, né? Às vezes, em 2 minutos você faz tudo direitinho e ele continua piscando, ele continua com reflexo de tosse. Então, você vai lá, puxa mais um pouquinho e aplica bem devagarzinho até atingir o tempo. É biologia, né? A gente tem a dose média, mas pode dormir antes e pode dormir depois. Joia? Falamos do Propofol? Ótimo, excelente. Pode misturar outra coisa no Propofol? Pode, já vou falar para vocês, né? Mas o Propofol, acho que é basicamente isso. Ah, não usar em paciente hepático severo. Como assim? Olha, o Propofol, para indução, está liberado, tá? Para a indução está liberado. Agora, para você fazer a indução e a manutenção o tempo todo com o Propofol, né, por causa da metabolização hepática dele, agora é hora do helicóptero. Para fazer a metabolização hepática dele num paciente hepatopata severo, então não tem indicação. Então você induza. Ah, o meu paciente está com o fígado detonado, né? Mas ele tá. Então você induz com o Propofol e mantém no isso, tá bom? Mesmo se você for fã de Tiva. Ah, eu só faço intravenosa total, tá? Então quando você chegar no dia, se tiver um hepatopata severo, esse dia você vai ter que ir para inalatório. Etomidato. O etomidato está muito em desuso na medicina veterinária, porque ele é muito bom para uma coisa, mas ele tem muito efeito adverso. Ele é muito bom para cardiopata, porque ele é o único indutor que não altera absolutamente nada do coração. Alteração cardiovascular, não. Alteração hemodinâmica, não. Alteração de contração, não. Alteração elétrica, não. Nada. O etomidato, o coração, do jeito que ele tiver, ele fica. Então, se ele tiver um coração muito estragadinho, ele vai continuar estragadinho. Você não piora a situação. Isso que é bom no etomidato. Só que o etomidato, ele leva o seu paciente a ter hiperextensão de membros. Ele estica tipo tétano. Ele é rápido também, tá? O etomidato em torno de 1 minuto de meia vida. Mais metabolização, biotransformação e eliminação, né? Em torno aí de 5 a 7 minutos ele é eliminado. Então, se acontecer este efeito adverso, em 5 a 7 minutos ele amolece de novo. Fica duro, igual cavalete, né? Você não consegue nem fazer uma tricotomia, porque vira um cavalete, né? Para evitar isso, a gente costuma usar midazolam antes do etomidato, né? Como um miorrelaxante para competir com a possibilidade de uma rigidez muscular que ele vem na sequência do etomidato. Isso é uma coisa ruim, né? É isso que faz com que o Propofol, que vai fazer uma leve alteração cardiovascular, né? Muitas vezes ele seja o nosso hipnoindutor de escolha, baseado na quantidade de efeitos adversos que o etomidato pode fazer. Ele existe, ele pode ser usado, a aplicação dele deve ser feita em 1 minuto, titulando dose e efeito, assim como o Propofol, tá bom? Ah, esqueci de uma coisa. O gato, ele tem uma dificuldade enorme de metabolizar o fenol. O fenol é o Propofol. Então, o gato você vai começar igual o cão, né? Vai induzir bonitinho, 2 minutos, aquela coisa, dose e efeito, papapá, dormiu, tá? Quanto tempo ele vai levar para metabolizar? Se fosse cachorro,
1 minuto e meio, né? É o tempo da gente entubar e ligar o ISO. Ou entubar e ligar a bomba de infusão para infundir o Propofol, tá bom? Se você começar a alergiar, o bicho começa a acordar. O gato é uma incógnita. Por isso que eu sempre falo que gato é um bicho que veio de Marte. A gente não sabe direito. Tem gato que metaboliza em 1 minuto e meio. Tem gato que metaboliza em 50 minutos. 50. Então, o que eu te sugiro? Induza igual cachorro. Vai na sequência, intuba, liga oxigênio, tá? Mas não comece a manutenção da anestesia, tá? Não comece. Por quê? Porque você tem que esperar esse gato dar uma superficializada para você começar a ligar o ISO ou a bomba de infusão. Não ligue direto, porque tem gatos que demoram tanto para metabolizar que se você começar a ligar o ISO, você vai estar dando ISO mais Propofol e isso pode aprofundar muito e você pode matar o seu paciente, tá bom? Então o Propofol, o detalhe do Propofol na indução é você esperar esse paciente dar os primeiros sinais de superficialização. Como assim? Aumentar a frequência respiratória, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial, começar a voltar a ter algum reflexo, né? Piscar, tônus mandibular, né? Começar a ter tônus mandibular. Então, você começou a ver, você não precisa esperar o gato pular da mesa para você saber que está se mexendo, né? Igual você fazia com o quetapum, né? Começa a respirar, o intestino sai tudo para fora, ai, tá mexendo, vai lá, faz o repique. Não precisa chegar nisso, né? Você tá ali só para isso, você tá vendo o monitor, você tá vendo tudo, você tá acompanhando, né? Então, começou a superficializar, você já começa a manter. Quanto tempo depois? X. Vou te dizer que normalmente, depois de 10, 15, 20 minutos, os gatos já começam a ter uma superficialização. Ontem, eu fiz um gato que, na hora que eu intubei, ele reclamou. Aí eu abri um pouquinho isso. Ele rotacionou. Eu fechei o isso. Foi aqueles carcinomas vacinais, né? Grande, que tem que fazer uma margem de segurança bem gigantesca, né? Eu não lembro quanto tempo durou a cirurgia, talvez uns 40 minutos. Mas só para dar o exemplo, né? Eu só dei aquela acertadinha no começo, ele entrou em plano de anestesia cirúrgica e daí para frente eu não abri mais nada. Ele foi com aquele Propofol inicial que eu fiz, tá? Então, fique bem esperto com o gato para você não fazer anestesia sobre anestesia e acabar fazendo uma overdose no final. Feito? Etromidato já falamos. E agora a cetamina. Tem duas no mercado. Duas. Esta aqui é a nossa. E a gente chama de cetamina racêmica. Essa é a dos médicos humanos. E a gente chama de cetamina S+, ou, não dá para ler aqui, destrocetamina, tá? S+, ou destrocetamina. Acontece que a cetamina, ela é um isômero. O que é isômero? Lá vamos nós gastar a nossa biologia, bioquímica, né? Um isômero é uma molécula tridimensional. Toda molécula tridimensional, ela tem o outro lado, uma molécula que é exatamente igual, só que é ao contrário, tipo a mão, né? É igual, mas elas são ao contrário, né? Direita e esquerda, né? Então, o isômero da cetamina também é a mesma coisa. Gente, vai passar um pouquinho do horário essa aula aqui, do tempo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então ela tem a destrógena, que é a que vira para o lado direito. E ela tem a levógena, que é a que vira para o lado esquerdo. A destrógena, por isso que ela chama destrocetamina, tá? Destrógena. A destrógena, ela é responsável pelo efeito anestésico.
ela vai lá e o seu cachorro e o seu gato dormem. A levógira, ela é a do mal. Ela é responsável pelos efeitos colaterais. Claro que vai ter as duas no frasquinho, você vai puxar as duas na seringa, você vai aplicar as duas no seu paciente, né? E aí você senta, reza e torce para fazer legal o efeito anestésico e não aparecer o efeito analgésico. Não aparecer o efeito adverso. Beleza? A acetamina S+, eles conseguem separar isso aqui. E eles invasam a destrógira. Não tem levógira. É mais segura, muito mais segura do que a outra acetamina que tem os dois, né? E pelo fato dela ser assim mais pura, ela é metade da dose. A acetamina que você tem na sua clínica, você vai trabalhar com 4 a 8 miligramas por quilo. Se você conseguir comprar essa aqui, de quem você compra a S+? Do seu distribuidor de medicamento humano. Você tem a acetamina humana, ou a S+, ou a destrocetamina, ou você pode falar, esse aí é um nome comercial, por exemplo, Ketamin. Você tem o Ketamin? Aí ele vai falar, o helicóptero está passando de volta, né? Já foi passear, já está voltando, e nós estamos aqui na indução ainda, né? Se você conseguir comprar, é bem mais caro, mas eu vou te falar uma coisa. É a mesma coisa de xilazina e Dex também, né? Dexmedetomidina. Mesma coisa da xilazina e da dexmedetomidina. Uma é muito mais barata que a outra, né? Aí você fala, mas eu não vou pagar R$500 num frasquinho de Dex. Mas e a segurança? Aqui é a mesma coisa, né? Você vai pagar, acho que 4 vezes mais caro na S+. Aí você vai falar, meu, que absurdo, né? 10 ml custa R$90. Um frasquinho de 10 ml custa R$90, mais ou menos, né? Lembra que toda vez que eu falar de preço, a gente está arriscado a errar, né? Mas só para você ter uma ideia de preço. 10 ml, R$90. Muito caro. Mas e a segurança? A tua segurança, né? Como anestesista, como veterinário, né? Em você aplicar no seu paciente fármacos que tenham menos chance de ter efeito adverso, efeito colateral, menos chance de óbito, menos chance de tudo, né? Eu acho que vale a pena, vale muito a pena. Ah, mas o meu concorrente lá usa outra. Deixa ele. Como é que você vende uma anestesia mais cara? Sentando na frente do seu cliente e falando, olha, vou te contar uma coisa. Você já ouviu falar em isômero? Ou seja, não, você não vai explicar desse jeito, né? Mas você pode explicar que o que você usa é o que tem de melhor. E o concorrente? Você fala, concorrente é bom também. Vai lá, arrisca lá, mais barato, bom também. Você não precisa ser antiético. Deixa o mané ser antiético. Você não. Você pode usar coisa boa e falar de coisa boa. Mas como esse aqui não é um curso de marketing, né? Vamos falar da tiletamina. Tiletamina, você já conseguiu comprar tiletamina alguma vez na vida? Não, nunca. Mas você tem tiletamina na sua clínica. Como eu tenho tiletamina na minha clínica? Porque ela tá lá dentro do Zoletil, tá lá dentro do Telazol. Rapaz, tô achando que tá tendo uns assaltos aqui lá. Porque é tudo da polícia, viu? É tudo da polícia. Olha aqui, a tiletamina tá lá dentro do Zoletil, tá lá dentro do Telazol, né? Tiletamina mais Zolazepam. Lembra que o Zolazepam está na família do Midazolam? A tiletamina está na família da acetamina. Então, o Zolazepam e o Telazol nada mais é do que um primo
se você misturar na tua seringa cetamina com midazolam. É isso. Estou falando que ele está aqui, né? No Brasil não vende separado, mas é só para você saber aonde está a família. E agora, dito isto, eu vou passar para vocês uns macetinhos de combinação. Eu adoro combinação. Propofol mais cetamina, ou cetamina S+, que é a que eu gosto de usar, né? Tem até um apelidinho, se você quer saber. Propofol e cetamina, a gente costuma falar que... o que você vai induzir? Eu vou fazer o ketofol. Propofol mais cetamina. Dá para fazer na mesma seringa. Reduz a dose dos dois pela metade. Puxa na seringa. Então, o que é metade? Metade é metade. Olha aqui. Eu vou voltar só para que você tenha uma visão bem clara do negócio. Se eu uso 4 a 5 de propofol, normalmente eu puxo na seringa 5, tá? Mas vamos dizer que você gosta de puxar 4. Se você vai associar com a cetamina e vai usar metade da dose, então você puxa 2 de propofol, aí você vem aqui na cetamina e você puxa metade. Se você usa essa cetamina aqui, você vai puxar 2 também. 2 de propofol, 2 de cetamina. Puxou na mesma seringa, você vai aplicar este volume total aqui, que vai variar de acordo com o peso, né, em 2 minutos. Perfeito. Eu adoro fazer ketofol, porque diminui o volume dos 2 fármacos pela metade, e isso significa que diminui meus efeitos adversos pela metade. Lembra aquele que eu fiz no caderno aquela vez para vocês? Agora tá chegando aí a hora, né? Metade, e isso te aumenta a segurança. Lembra que eu acabei de falar que o anestesista, ele arruma a cama para o cirurgião, né? Ele é um facilitador do cirurgião. Então, que tal já nessa mesma seringa você já colocar o fentanil, né? Potência de analgesia cirúrgica, 100 vezes mais potente que a morfina, já na mesma seringa. Então, você aplicou, pronto. Você já induziu e você já colocou o seu paciente numa situação praticamente sem dor. Começa a cirurgia na sequência. Você pode fazer propofol mais midazolam na mesma seringa, né? E aí você já consegue um miorrelaxamento, de repente, para uma castração, de repente, para uma ortopedia. Então, vai do gosto. O que mais uma vez eu quero lembrar vocês, dá para combinar muita coisa, dá para fazer muita coisa legal. Quando você combina fármacos com a mesma função, tipo 2 indutores, a dose cai pela metade. Quando você associa fármacos que não são com a mesma função, né, tipo fentanil associado aqui, e o midazolam com propofol, aí você trabalha com dose mínima. Trabalhando com dose mínima já está muito bom, né? Então, ao invés de fazer 5 de propofol, eu faço 4. E também tem os macetinhos para usar 2 seringas. Então, eu gosto de fazer, não é minha rotina, mas eu gosto de fazer lidocaína IV antes do fármaco de indução. Porque a lidocaína, além de ser um excelente analgésico quando a gente faz IV, ela é potencializadora. E muitas vezes ela derruba o próximo fármaco pela metade. Então eu faço o MPA, daí depois que a MPA está pronta, eu vou induzir, tá bom? Então agora eu faço a lido IV e já na sequência tem que ser na sequência aí, tá? Fez a lido, vem e faz propofol mais cetamina. Possivelmente na metade dessa seringa, porque você vai fazer em 2 minutos, vai titulando e dose e efeito, né? Perdemos bastante tempo ensinando como é que você faz propofol, né? Aí pode ser que na metade dessa dose já entre em plano e você já não precisa fazer o resto. Mesma coisa, eu posso fazer a lido e depois propofol, ceta e fenta. Perfeito. E mais legal ainda, né? Daqui a pouquinho a gente vai aprender a fazer as infusões de analgésico. E a gente vai descobrir que para fazer infusão de analgésico é legal ter feito um bolus inicial antes.
Então, quando a gente vai fazer um FILC, por exemplo, FILC é fentanil, lido e seta. Olha aqui que legal. Na minha indução, eu já faço um bolo de fentanil, de cetamina e de lidocaína. Ponho tudo em plano e depois eu vou descendo em infusão contínua. Fiquem animados com infusão contínua, porque é muito legal mesmo. Daqui a pouquinho eu ensino vocês a fazer, né? E por último ali, para a gente concluir, né? Eu já tinha comentado para vocês que o etomidato pode dar esses efeitos adversos de hiperextensão, né? Então, sempre faça a omidazola antes. Também, na sequência, 2 seringas prontas, né? Faça a MPA normalmente. E daí, na hora de indução, você já tenha as 2 seringas na mão, né? Faça a midazolam. O midazolam não precisa ser lento, pode ser rápido. E o etomidato em 1 minuto, já na sequência. Beleza? Com certeza, a dose do etomidato também vai cair pela metade. Esse gole d'água foi um suspense, né? O etomidato vai cair pela metade. Por quê? Por quê? Porque o midazolam também é potencializador, né? Ele potencializa o que vem na sequência, bem possivelmente. A tua seringa de etomidato vai ter metade do volume, seu paciente já vai entrar em plano. Lembra que o etomidato é muito rápido, né? O tempo de ação do Propofol é 1 minuto e meio. Dá tempo de você entubar. O etomidato é só 1 minuto, hein? Não bobeia, entuba rápido. Já tenha também ali, já do seu lado, o tubo traqueal. Porque se você ainda for lá na gaveta, escolher lá naquela zona lá, né? Aí ele acorda. Aí você tem que fazer etomidato de novo, tá? Então já tenha na sua mão. Do Propofol também já é legal você ter, mas o Propofol te dá essa liberdade de você ir lá. Se você misturar Propofol com cetamina, aí você vai ter um tempinho a mais ainda. Você vai ter talvez aí uns 2 minutos e pouco de ação para você entubar com calma, etc. Era isso! A aula 14 fica por aqui e a gente se vê logo mais. Tchau. Boa sorte e boas induções nas anestesias de você. Fui!